No interior da Bahia, a 410 quilômetros da capital, Salvador, se localiza um município muito importante para a história do país, a cidade de Canudos. Canudos começou como povoado no coração da Bahia, em meio à vegetação da Caatinga, à beira do rio Vaza Barris. Hoje, a cidade possui cerca de 15 mil habitantes. O acesso para chegar em Canudos não é fácil, temos que seguir por uma estrada de terra até lá. Durante o caminho, vemos que Canudos possui uma beleza natural, que mal foi tocada pela mão do homem. Apesar de estar localizada no interior baiano, que é famoso pela seca, vemos muito verde ao longo do trajeto. É impossível falar de Canudos e não lembrar da guerra que aconteceu em 1896. Antônio Conselheiro, um cearense muito religioso, fundou o atual município de Canudos, que na época era chamado de Belo Monte. O conselheiro peregrinava pelo sertão nordestino pregando sermões religiosos e reformando igrejas, quando decidiu se instalar no pequeno povoado. Ele era contra pagar impostos e contra o governo republicano, e por isso apresentou à população um novo jeito de viver, compartilhando tudo igualmente entre todos. Então, acusaram o conselheiro de liderar um movimento que almejava derrubar os republicanos. A partir daí, se iniciou um dos acontecimentos que marcaram a história do país. A Guerra de Canudos durou um ano e mobilizou mais de 10 mil soldados que vieram de 17 estados brasileiros, que foram distribuídos em 4 expedições militares. Estima-se que morreram mais de 25 mil pessoas, resultando na destruição total da cidade. Mas apesar desse lugar ter uma história tão rica para a nossa cultura, ele não é valorizado e o turismo não é tão grande como deveria ser. O turismo da cidade em si, ele tem chamado muita atenção de muitos países, estados, e muitas pessoas, visitantes, vêm visitar a nossa cidade. Só que o turismo aqui ainda é pouco, o investimento doado pelo governo estadual e federal são poucos, a gente tenta buscar recursos, mas não chega até aqui. Chegando em Canudos Velho, encontramos o morador mais antigo do povoado, o seu Henrique, que nasceu no lugar que hoje está submerso. O lugar que eu nasci está debaixo d'água. Seu Henrique diz que não participou da guerra, mas conhece as histórias que o pai contava. O que ele contava era das calamidades, dos horrores que viram aqui, né? Gente degolada, gente enforcada, gente furado e o canhão comendo no centro, bala para todo canto. Seu Henrique lembra de uma vez que uma bomba explodiu perto de onde o pai estava. Lá vem o bufo, bem no meio dos homens. Não ficou um em pé. Ficou todo bagaço, dos 12 homens. Um pedaço maior não dava meio quilo. Quando perguntamos o que ele achava da guerra, a resposta veio com um tom de tristeza. Ave Maria, foi uma reclamação. Diz ele que para todo canto que olhava só via perna de gente pendurada, cabeça, braço, tudo. Seu Henrique vive até hoje em uma pequena casa de taipa, simples, sem nenhum luxo, em um vilarejo afastado de tudo. Mas apesar disso, ele não quer deixar o lugar onde mora. Mas eu já saí de lá, não vou mais não. A Guerra de Canudos foi uma luta de uma população que queria ser independente de um governo que buscava ter total controle de seu povo. Uma tentativa de liberdade que ficou na história, deixando como herança mágoas e lágrimas de sangue. Corriam os anos 30 no Nordeste brasileiro. Algumas sociedades lutavam pelo dinheiro, que vendiam pelas terras coronéis em pés de guerra, viriatos e cangaceiros.
E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Para entender como o movimento do cangaço durou tanto tempo, é importante destacar a função do coiteiro. Ele era o responsável por fornecer proteção aos cangaceiros, arrumava alimentos, fornecia informações e abrigo. O nome coiteiro vem de coito, que significa abrigo. E os lugares por onde Lampião e seu bando se abrigaram viraram história. No sítio São João dos Leites, na cidade de Flores, fomos conhecer Dona Inês, nora de um dos coiteiros de Virgulino Ferreira. O coiteiro, José Josino de Góes, era na época um usineiro, e em sua casa funcionava um bar, muito frequentado pela região. Em cima da casa havia um grande sótão, e era lá que José Josino fornecia abrigo e descanso para Lampião e seu bando. Dona Inês nos recebe com um sorriso. Aos 80 anos, ela vive há 60 no local, que guarda um pouco da história do movimento do cangaço. O que a nora do coiteiro de Lampião lamenta é não ter presenciado a passagem do cangaceiro por aquelas terras, pois quando isso aconteceu, ela nem era nascida. Mas ouviu atentamente todas as histórias contadas pela sua mãe e não esquece nenhum detalhe ao repeti-las. Essa tábua, com esses tiros aqui, foram feitos por Lampião. E agora nós vamos conversar com a Dona Inês para conhecer mais um pouquinho dessa história. Dona Inês, como que essa tábua chegou nas mãos da senhora e como que esses tiros foram feitos? Foi Lampião, e ela chegou porque o meu sogro desgostou-se da fazenda, aí trouxe as portas da casa e vendeu a fazenda a doutor Aurélio. E como que Lampião fez esses tiros? Ele fez para deixar com medo de morrer, que ele só não morreu porque Deus ajudava ele. A força era muita força, era muita gente. E eles eram poucos, eram poucos bandidos. Então foi fugindo? Foi, ele fugiu, fez esse tiro e fugiu e o irmão ficou morto. Este símbolo aqui, conhecido como símbolo do cangaço, era usado para fazer a ornamentação de vestimentas, chapéus e arreios. Eles faziam em prata e em couro também. Este símbolo dá mais veracidade à história da casa. Com a mesma disposição que nos recebeu, Dona Inês se despede. Deixamos o sítio São João dos Leites com a certeza de que avançamos na nossa viagem em busca da história do rei do cangaço. Muitas cidades no país são ricas em artesanato e aqui em Flores, no sertão de Pernambuco, não é diferente. Celso faz artesanato há muito tempo e hoje já consegue sobreviver exclusivamente vendendo as peças que fabrica. No ateliê, Celso nos mostra como confecciona os bonecos. A primeira parte é cortar o pedaço da madeira na máquina recém-adquirida. O material usado é a madeira umburana de cheiro, um tipo de madeira bem leve. Celso explica que a umburana serve para deixar o manuseio da peça mais fácil. Ela é molinha, tá? Ela é bem molinha e é fácil de trabalhar. Já outra madeira, se fizer esse tipo de trabalho aqui, é um sacrifício. Tá? Depois, chega a hora do trabalho manual. Celso usa ferramentas como lixa, lima e serra para ir dando o formato de um boneco. Ele faz a cabeça e o pescoço da peça e vai lixando para que a madeira fique bem macia ao toque. Enquanto isso, podemos tirar o cheiro de madeira que toma conta do lugar. O próximo passo é marcar as feições do boneco. Com o arame colado em um pedaço de madeira, Celso desenha os personagens. Com o rosto pronto, é a hora dos braços. Esse boneco é a base que serve para todos os personagens que Celso cria. São tocadores, lavadeiras, vaqueiros, caçadores e até mesmo dentistas. Queremos saber de onde vem tanta criatividade. E esse talento não traz benefícios só para o artesão. A cidade em que Celso mora acaba ficando mais conhecida juntamente com o trabalho dele. E com esse artesão nordestino, vimos que não é preciso ter grandes ferramentas para se fazer arte. Basta talento, criatividade e muita disposição. E com Celso, a criatividade está presente até mesmo no nome que ele deu para o ateliê. Um nome que combinou perfeitamente com o cenário em que ele